Oi pessoal, hoje é sexta-feira, já estamos aqui para a gente fazer aqui um balanço da semana e colocar um pouco as notícias do que vem por aí. Dentro daquilo que vem por aí está aí a nossa intenção, né? Ainda não muito clara, de que vai se realizar de fato, de publicar uma entrevista que fizemos com dois geógrafos uruguaios lá da Universidade da República do Uruguai, que é a Anitta e o Marcel. Bom, eles são conhecidos de muito tempo da geografia brasileira. Acho que desde 1986 eles frequentam os encontros da GB com mais ou menos regularidade e vêm acompanhando muito o que fizemos no Brasil e, de alguma maneira, também realizaram e desenvolveram um conjunto de trabalhos extremamente importante relacionado à própria política, às próprias formas de gestão de Estado dentro da República do Uruguai. Vale a pena acompanhar. Como nós ainda estamos fazendo a tradução e as legendas desses vídeos, o que espero é que até segunda-feira tudo isso esteja pronto e, bom, nos cascos, nos trinques, para que possa realmente ser publicado. De qualquer forma, é isso aí. Estamos aqui trabalhando para que isso funcione, para que dê certo. A outra questão é que aquele nosso projeto de leitura de textos e tal, ele ainda está um pouco encrencado, porque, entre outras coisas, entre outras questões de ordem técnica e tal, existe um problema mesmo de agenda, um problema de compromissos, de como, que horas, né? Como associar os horários daqui onde eu estou e aí os horários no Brasil, bom, essas coisas todas e envolvendo aí o fato de que estamos fazendo o curso aí sobre a dimensão geográfica no Capital do Marx, além de tudo as entrevistas, os vídeos da semana, tudo isso, bom, envolve aí um certo ajuste de tempo, um certo ajuste de horário que nem sempre é tão simples, não é? De qualquer forma, o que nós precisamos fazer é ter um pouco de paciência. Vamos lá, vamos tentar, vamos ver. Acho que, de alguma maneira, se essas coisas não se resolverem, até quando terminar o curso sobre o Capital, aí nós voltamos a ter uma disponibilidade de tempo maior para poder iniciar o projeto novo. Mas eu vou informando vocês e, bom, vocês vão ficar sabendo dessas coisas, não é? O outro lado da nossa história de hoje envolve aí os temas da semana, né? Esse tema que, ele tomou conta e toma conta do nosso imaginário, porque no final das contas nós estamos falando de educação, estamos falando de ensino, estamos falando de ensino de geografia, uma parte considerável de todos nós somos professores da escola da educação básica, não é? E nesse sentido, então, essas políticas associadas à educação básica e mesmo à formação profissional estão diretamente relacionados à nossa vida cotidiana, nossa sobrevivência. O tema que eu conversei com o Astrogildo foi sobre a tal da educação à distância. O Astrogildo, junto com o Charles e com o Marcos Couto, eles escreveram um artigo tal, que está lá aqui no canal, né? Vocês podem acessar, tem o link lá, um artigo extremamente interessante, e que nós conversamos sobre isso. Fomos, então, em busca dessa discussão. Qual é a distância da educação à distância? É muita, é pouca, é bom? Existe, na verdade, uma maneira de substituir a escola no formato em que ela, de alguma maneira, foi consolidada enquanto escola de massas a partir do século XVIII. E que, bom, aparentemente muita gente já está acusando essa escola de anacrônica, de uma coisa que já, bom, é uma história passada e que temos então de colocar um computador na casa de cada aluno e os alunos devem ter acesso às aulas, inclusive aulas orientadas e feitas e executadas por computadores, por sistemas, né, de computação,
Então, nesse sentido, até onde nós vamos chegar e quais são as questões que estão colocadas nesse âmbito. A gente já discutiu aqui com o Marcos Couto, numa outra ocasião, sobre a Base Nacional Comum Curricular. E agora, com o Astrogildo, nós tivemos aqui uma conversa que acabou nos levando a discutir, inclusive, essas organizações mais ou menos governamentais, porque tem uma interferência muito grande na máquina do Estado e que tem interesses de todos os tipos relacionados à educação. Acho que uma das questões fundamentais que eu já levantei em vários vídeos e, bom, já discutimos isso e vamos, ao que parece, vamos ter que voltar com uma certa regularidade ao mesmo tema, é o problema de que a escola e a formação de novas gerações, elas estão fundadas, digamos assim, num determinado tipo de saber, não é qualquer saber. Independentemente dos esforços de este movimento, daquele, de coisas associadas à ideia de descolonização, decolonização, seja lá o que for, os problemas que envolvem aí as divergências culturais e tudo mais, de alguma maneira a própria ideia de ler e escrever, o próprio fundamento linguístico no qual está fundado, principalmente no caso do Brasil, que é a língua portuguesa e assim por diante, isto associa, de alguma forma, a um tipo de racionalidade, a um tipo de padrão, a um formato do ponto de vista do entendimento da sociedade. Ensinar a matemática que ensinamos, a física que ensinamos, a química que ensinamos, não tem nenhum tipo de neutralidade. Ensinamos tudo isso porque, de alguma maneira, a nossa civilização, a maneira como nós nos constituímos como seres humanos, está diretamente associada a esse tipo de racionalidade. Uma racionalidade que, de alguma maneira, é milenar, se expressa de uma maneira ou de outra, muitas vezes em outras civilizações, mas que tem a sua origem fundamentalmente na expansão mercantil e na racionalidade que vem daí. Homens como Galileu, como Copérnico, como Descartes e tantos outros, Newton e tudo mais, vão influenciando a ideia do que é saber, do que é ciência, do que é conhecimento, e isso tudo está diretamente associado à maneira como organizamos a nossa vida, as coisas que consumimos, a maneira como produzimos, como trabalhamos, o que achamos interessante, o que não achamos, a música que escutamos, a pintura que observamos, os nossos desejos, as nossas condições, a maneira de viver, o fato de vivermos em cidade, tudo isso, de alguma maneira, são saberes que foram sendo construídos para que a nossa civilização, tal qual a conhecemos, ela possa existir. De alguma forma, a crítica a essa civilização também coloca em crítica esses saberes. Mas a crítica a esses saberes e o fim dessa civilização deve estar a serviço, de alguma maneira, de um tipo de superação que não seja a nossa autodestruição. Então, nesse sentido, a superação da sociedade capitalista ela deve estar associada, de alguma maneira, ao pensar de um outro projeto de sociedade, de uma outra sociedade, não o retorno efetivo ao feudalismo, ou à tradição família e propriedade, ou ao escravismo, ou a seja lá o que for, que de alguma maneira possa passar pela cabeça de qualquer tipo de bolsominion ou qualquer coisa que o valha. O que está estabelecido, então, para a tal da educação à distância é esse dilema. De alguma maneira se confunde o avanço técnico com a questão da construção do conhecimento, da existência e a disponibilização desse conhecimento em relação às novas gerações. Essa relação ela é doentia. Não é? De alguma maneira é óbvio que a existência de novas tecnologias, a disponibilidade, eu me lembro quando ainda era garoto, estava fazendo naquela época coisa tipo ginásio,
colégio, coisas assim, para ter acesso a uma informação, era ir na biblioteca, ou então a gente tinha de comprar em terríveis prestações mensais uma enciclopédia como a Delta Larousse, ou então ou uma outra coisa qualquer, em não sei quantos volumes, e papapá e tal. Nessa altura do campeonato, estamos aí procurando no Google e tendo informações de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. De qualquer maneira, a grande questão é que isto não é escola. Nem a enciclopédia, nem o Google Maps é a cartografia, nem a enciclopédia é a escola. Até porque a escola não se resume à racionalidade dos seus conteúdos. A escola, ela é também um conjunto de relações, de comportamentos, de perspectivas, de trocas de ideias, de trocas de dúvida, de dilemas, de tudo aquilo que envolve a vida humana na sua sociabilidade. E sem isso, a vida tal qual nós a conhecemos, ela, sem dúvida nenhuma, terá dificuldades extremamente importantes de se reproduzir. Bom, isto é mal? Eu diria que, a princípio, da maneira como ela está sendo feita e dentro dos projetos que estão associados dela, a ideia da educação à distância e tudo mais é péssimo. A ideia de substituir a escola por a escola à distância é distanciar as pessoas, é acabar com este movimento efetivo que envolve a construção do conhecimento, que está diretamente associado não necessariamente a uma sala de aula e não necessariamente ao conteúdo explicitado por este ou aquele livro, mas fundamentalmente pela relação entre as pessoas, as dúvidas e a vida das pessoas e as condições que tudo isso cria, recria e vai então construindo. A educação à distância no Brasil, ela se estabelece de fato para além de um simples projeto técnico. Ela se estabelece a partir de uma tentativa de assalto ao poder da máquina de Estado, do Conselho Nacional de Educação, das estruturas de reprodução, que de alguma maneira um certo tipo de elite quer ter o controle sobre as formas de reprodução das ideologias, do pensamento, dos valores, das estruturas estéticas, éticas, morais e tudo mais que envolve a construção de uma sociedade. Usar da escola para isso, dizer que isto é um conhecimento necessário, fundamental e que vai cair no vestibular e tudo mais, faz parte então deste jogo de poder, deste jogo de dominação que envolve esses grupos no estilo educação para todos e essas coisas que estão colocadas aí, né? Tipo escola sem partido, essas drogas cujas viagens, na verdade, são ruins, independentemente de qualquer coisa. O que se estabelece, então, é uma luta. Isso que o Astrogildo nos trouxe foi um chamado à luta. Muitos artigos estão sendo colocados, li recentemente um conjunto deles, não é? Acho que é extremamente importante dar uma pesquisada aí na internet. Tem um artigo novo do Dermeval Saviani sobre a questão da educação à distância, que também aponta para essas dificuldades e para muitas outras. Então, estamos aí em pleno mar, estamos na plena tempestade, não é? É isso. Nessa semana, esse foi o tema. Na semana que vem, vamos falar um pouco mais sobre a questão da metodologia da geografia, os problemas que foram e que nos colocam, então, essa proposta de hidrogeografia que foi feita pelo pessoal do Uruguai e em que isso tem a ver com a nossa geomorfologia, hidrologia, com o tipo de geografia que estamos tentando discutir aqui e assim por diante. Algo me parece extremamente importante. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana, que, não comam muito chocolate, nem saiam à rua sem necessidade, sem máscara e depois lavem as mãos. E, tentem se preservar de todas as maneiras que for possível, porque, como eu sempre digo, precisamos estar vivos para ver o fim desse túnel.
e até agora, pensando em termos de Brasil, não há luz no final do túnel. E nesse sentido, nem sabemos de fato qual é o formato do túnel. Queridos, queridas, bom final de semana, boa Páscoa, bom tudo e, semana que vem estaremos de volta. Até mais!